Olá, cumprimento a todos, aqui é o pastor José Carlos Carvalho. Estamos juntos mais uma vez no objetivo e o compromisso de trazer sempre para você, todos os dias, uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração, os nossos devocionais. Hoje chegamos a Provérbios 19, quando a integridade fala mais alto, o caráter que agrada a Deus, a paciência que constrói destinos e a sabedoria da paciência e da integridade. Eu sou o pastor José Carlos e hoje vamos meditar em Provérbios 19, um capítulo que nos ensina o valor do caráter, da paciência e da confiança no Senhor. Você já percebeu que muitas pessoas correm atrás do sucesso, mas poucos correm atrás do caráter? Não é assim mesmo? Hoje em Provérbios 19, Deus nos ensina que uma vida abençoada começa com integridade, paciência e temor do Senhor. E essa palavra pode transformar o seu coração hoje. Você sabia que a Bíblia diz que é melhor ser pobre e íntegro do que ser rico e mentiroso? Hoje vamos aprender uma lição poderosa em Provérbios 19 que pode transformar a sua vida espiritualmente e emocionalmente. Em Provérbios 19 aprendemos que o verdadeiro valor de uma vida não está nas riquezas, mas na integridade do coração, na paciência diante das adversidades e no temor do Senhor. Nesse devocional profundo e edificante, eu, pastor José Carlos Carvalho, o conduzirei por verdades transformadoras que revelam como a sabedoria prática pode mudar nossa forma de viver, decidir e nos relacionar com Deus e com as pessoas. Nesse devocional, Provérbios 19, você vai descobrir por que a honestidade vale mais do que o ouro, como a paciência protege o coração e evita escolhas tolas, o segredo bíblico para uma vida estável e abençoada. Se você deseja crescer espiritualmente, fortalecer sua fé e viver com mais propósito, esse devocional de Provérbios 19 é para você. Então assista até o final e permita que Deus fale a sua mente e o seu coração. O Provérbios 19 começa dizendo que melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Então vamos apreciar a leitura desse capítulo 19 de Provérbios, que tem exatamente 29 versículos. Então abra a sua Bíblia aí, ou acesse de alguma forma a sua Bíblia para acompanhar comigo a leitura desse capítulo fascinante, Provérbios 19. Melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. E a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. A riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras não sairá livre. Muitos adulam o governante, e todos são amigos de quem dá presentes. O pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais por seus amigos. Embora os procure para pedir-lhes ajuda, não os encontra em lugar nenhum. Quando obtém sabedoria, quem obtém sabedoria? Ama-se a si mesmo. Quem acalenta o entendimento prospera. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras perecerá. Não fica bem o tolo viver no luxo, quanto pior é o servo dominar príncipes. A sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. A ira do rei é como o rugido do leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre a relva.
O filho tolo é a ruína do seu pai, e a esposa briguenta é como uma goteira constante. Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. A preguiça leva ao sono profundo, e o preguiçoso passa fome. Quem obedece aos mandamentos preserva a sua vida, mas quem despreza os seus caminhos morrerá. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e ele o recompensará. Discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queiras a morte dele. O homem de gênio difícil precisa do castigo. Se você o poupar, terá que poupá-lo de novo. Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Muitos são os planos no coração do homem, mas os que prevalece é o propósito do Senhor. O que se deseja ver no homem é amor perene. Melhor é ser pobre do que mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. O preguiçoso põe a mão no prato e não se dá ao trabalho de levá-lo à boca. Açoite o zombador e os inexperientes aprenderão a prudência. Repreenda o homem de discernimento e ele obterá conhecimento. O filho que rouba o pai e expulsa a mãe é causador de vergonha e desonra. Se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. A testemunha corrupta zomba da justiça, e a boca dos ímpios tem fome de iniquidade. Os castigos estão preparados para os zombadores, e os açoites para as costas dos tolos. O capítulo 19 do livro de Provérbios é uma coleção de sabedoria prática que contrasta consistentemente as consequências da sabedoria e da insensatez, da justiça e da perversidade. O seu principal foco é instruir sobre o caráter, o comportamento e a soberania de Deus sobre os planos humanos. Algumas peculiaridades importantes em Provérbios 19. A primeira delas é essa apresentação do contraste de vidas. Uma característica marcante é o uso extensivo de contraste. Veja, pobre versus rico, sábio versus tolo, diligente versus preguiçoso e assim por diante. Tudo isso para ilustrar princípios morais e espirituais. Outra peculiaridade de Provérbios 19 é o foco no caráter e conduta. O capítulo enfatiza que a integridade e o temor do Senhor são mais valiosos do que a riqueza ou status social. Mais uma peculiaridade, a soberania divina. Um dos versículos mais notáveis é o versículo 21, que diz o seguinte: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então o versículo 21 destaca a soberania de Deus, afirmando que, embora as pessoas façam muitos planos, é o propósito do Senhor que prevalece. E mais uma peculiaridade em Provérbios 19, consequências claras. Os provérbios desse capítulo são diretos ao mostrar que certas ações, como por exemplo, mentir, ser preguiçoso ou agir precipitadamente, levam a resultados negativos, enquanto a sabedoria e a disciplina levam à vida e à segurança. E a última peculiaridade que eu destaquei aqui em Provérbios 19 é a justiça social. Há uma ênfase na compaixão pelos pobres, com a promessa de que quem ajuda o necessitado empresta ao próprio Senhor, que o recompensará, como diz o versículo 17. Olha lá. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e ele o recompensará. Um esboço sugestivo para Provérbios 19
O capítulo pode ser dividido tematicamente, embora os provérbios individuais sejam em grande parte independentes. Mas nós temos o primeiro bloco no versículo 1 a 3, que fala da importância da integridade sobre a riqueza e a tolice de culpar a Deus pelas próprias falhas. O segundo bloco, dos versículos 4 a 7, mostra a realidade das amizades baseadas no interesse material, dinheiro, e como a pobreza afasta até vizinhos e amigos. O terceiro bloco, dos versículos 8 a 10, temos aí o valor da sabedoria, do entendimento e como o luxo não convém ao insensato. Mais um bloco, versículos 11 a 13, nos mostra a importância do autocontrole, dominar a ira, e a menção dos problemas causados por uma esposa briguenta. Versículos 14 a 16 nos mostram a dádiva de uma esposa prudente, vinda de Deus, e a relação entre obediência, preguiça e suas consequências. Nos versículos 17 a 21 temos aí exortações ao amor, à caridade, disciplina dos filhos e a afirmação da soberania de Deus sobre os planos humanos. E o último bloco, dos versículos 22 a 29, temos uma variedade de provérbios que tratam da bondade, do temor do Senhor, da falsidade, do castigo e da instrução divina. Então, reforçando o primeiro bloco, mostra que a integridade vale mais que a riqueza. Uma consciência limpa traz mais paz que uma conta bancária cheia. Deus se agrada de quem anda em verdade, mesmo quando isso custa caro. A aplicação é que Deus está mais interessado no seu caráter do que nas suas conquistas. No segundo bloco, reforçando, vai falar sobre a paciência como proteção espiritual, como diz o versículo 11. A prudência do homem o torna paciente e sua glória é ignorar as ofensas. Notamos aí que pessoas impacientes tomam decisões erradas. A paciência não é fraqueza, é a sabedoria em ação. Mais um bloco, destacando aqui o temor do Senhor que conduz a vida, conforme diz o versículo 23. O temor do Senhor conduz a vida, aquele que o tem ficará satisfeito e nunca será avisado pelo mal. Quem anda com Deus vive protegido, guiado e sustentado. Algumas aplicações práticas de Provérbios 19 para os nossos dias hoje. Hoje Deus te chama para escolher integridade mesmo quando ninguém está vendo. Ouvir mais e reagir menos. Confiar que Ele está no controle do seu caminho. E aí eu desafio você a orar. Ore dizendo assim: Senhor, ajuda-me a viver com integridade e agir com paciência e andar no teu temor todos os dias. Que as minhas decisões reflitam a tua vontade em nome de Jesus. Amém. Deixa eu orar por você. Pai bondoso, Pai querido, eu oro mais uma vez a Ti, intercedendo pela vida desses Teus servos que todos os dias reservam esse tempo para estar contigo através desses devocionais. Muitos estão enfrentando dificuldades. Tu és o Deus da provisão, da providência. Entra com provisão, Senhor. Supre as necessidades dos Teus servos. Tu és o Deus da cura. Promove cura espiritual, física e emocional para os Teus servos que estão enfrentando dificuldades na área de saúde. Traz um avivamento, um despertamento, traz esperança para aqueles que estão desanimados, traz de volta aqueles que se afastaram dos Teus caminhos. Defende a causa dos Teus servos, Pai, para que aquelas causas que estão paradas nas justiças possam ser movimentadas e os Teus servos sejam contemplados aí com parecer favorável. Tudo isso eu te peço agradecido em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez eu quero agradecer a Deus por sua vida, você que tem sido aí um seguidor assíduo desse canal. Não esqueça de sempre que ouvir o devocional, deixar aí a sua curtida, faça um comentário, eu terei um enorme prazer em responder. Compartilhe esse devocional com seus amigos, para que cada vez mais esse canal cresça
O nosso objetivo é que mais e mais pessoas sejam abençoadas diariamente com uma porção da palavra de Deus. Não esqueça também de ativar os sininhos para receber as nossas notificações. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, inscreva-se que você vai ser abençoado. Esse canal tem devocionais todos os dias, temos sermões, temos palestras, temos estudo bíblico, curso bíblico gratuito, muita coisa aí no intuito de alimentar a sua mente, o seu coração com a palavra de Deus. Que Deus te abençoe grandemente, que você tenha um dia maravilhoso na presença desse Deus escandalosamente maravilhoso e bondoso. Amém.